No pátio da escola secundária em Lisboa, sob o sol implacável de uma tarde de outono, João foi empurrado contra a parede por um grupo de colegas que outrora chamava de amigos. "Viado!", gritou o líder, cuspindo as palavras como veneno, enquanto os outros riam e filmavam com os celulares, espalhando o vídeo pelas redes sociais em segundos. O que eles não esperavam era que aquele ato de humilhação pública despertasse em João uma determinação feroz, levando-o a confrontar não só a escola, mas toda a sociedade portuguesa que o sufocava. João, com 20 anos recém-completados, sempre soube que era diferente. Cresceu em uma família católica conservadora no bairro de Alfama, onde as tradições pesavam como correntes invisíveis. Seu pai, Manuel, um pescador aposentado, idolatrava o futebol e as festas religiosas, enquanto a mãe, Maria, dedicava-se à igreja e aos netos que sonhava ter. Ele era o caçula de 3 irmãos, o único que preferia livros a bolas, e que, aos 16, começou a questionar porque seu coração batia mais forte por rapazes do que por garotas. Mas em Portugal, mesmo em 2026, com leis progressistas sobre casamento gay, o preconceito ainda rastejava nas sombras das ruas estreitas e das conversas sussurradas. Naquela manhã fatídica, João havia confidenciado a um amigo próximo, Tomás, sobre seu sentimento por Miguel, um estudante de artes que conhecera em um café literário. Tomás, que fingia ser aliado, traiu a confiança ao espalhar o segredo pela turma. O confronto no pátio foi o clímax, socos leves, insultos e o vídeo que viralizou. João voltou para casa com o rosto inchado, mas o pior ferimento era interno. Ele se trancou no quarto, ignorando as chamadas da mãe, e chorou não de dor física, mas de raiva. Porque ele? Porque agora? Decidiu que não se calaria mais. Naquela noite, ligou para Miguel, que atendeu com voz preocupada. "Vem aqui", disse João, e pela primeira vez, admitiu abertamente seu amor. Miguel, 2 anos mais velho, com sua personalidade extrovertida e tatuagens discretas, era o oposto de João, livre, assumido, filho de pais liberais de Porto. Eles se conheceram há 6 meses, em um evento de poesia underground, onde Miguel recitava versos sobre identidade e liberdade. João se apaixonou pela forma como ele desafiava o mundo, mas o medo o impedia de avançar. Agora, o incidente na escola o empurrava para o abismo. No dia seguinte, a escola fervilhava com rumores. O diretor, um homem de meia-idade chamado Sr. Oliveira, chamou João ao gabinete. "Isso é inaceitável", disse ele, referindo-se ao bullying, mas com um tom que sugeria que João era parcialmente culpado por o provocar. João, com os punhos cerrados, rebateu: "Inaceitável é permitir que alunos sejam atacados por quem amam." O diretor prometeu uma investigação, mas João sabia que seria superficial. Em casa, a tensão explodiu quando o vídeo chegou ao celular do pai. Manuel irrompeu no quarto de João, rosto vermelho de fúria. "O que é isso?" "Você é, isso", berrou, incapaz de pronunciar a palavra gay. Maria chorava no corredor, implorando para que fosse uma fase. João, tremendo, confirmou: "Sim, pai. Eu sou gay. E não vou mudar." O pai o expulsou de casa naquela noite, gritando que não criara um filho para envergonhar a família. João pegou uma mochila e foi para a casa de Miguel, que o recebeu de braços abertos. Mas o preço já era alto: perder o lar, a segurança, por uma verdade que não escolheu. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Lisboa, João refletia sobre as escolhas. Poderia ter mentido, fingido, como tantos faziam. Mas a traição de Tomás o acordara para a hipocrisia ao redor. Miguel, ao abraçá-lo, sussurrou: "Vamos lutar juntos." Eles passaram a noite conversando sobre planos: denunciar o bullying, buscar apoio em associações LGBT. João sentia um misto de terror e empolgação. Pela primeira vez, via um futuro onde não precisava se esconder. Mas o caminho seria árduo. No trabalho parcial como barista, colegas cochichavam, na rua, olhares julgadores. A sociedade portuguesa, apesar das leis, ainda carregava resquícios do passado ditatorial, onde conformidade era lei. João começou a documentar tudo em um diário, registrando as dores e as pequenas vitórias. Uma semana após o incidente, ele postou uma resposta ao vídeo nas redes: "Ser gay não é escolha, mas ser preconceituoso é." O post ganhou tração, atraindo tanto apoio quanto ódio. Amigos virtuais surgiram, mas inimigos reais se multiplicaram. Tomás enviou mensagens anônimas de ameaça, e João soube que a batalha mal começara. A pressão familiar aumentava. Os irmãos, Pedro e Ana, tentavam mediar. Pedro, o mais velho, casado e pai de família, ligou: "Volta para casa, João. Pai está arrependido, mas você precisa disfarçar." Ana, mais compreensiva, visitou na casa de Miguel: "Eu te amo, irmão, mas pense na mamãe. Ela está doente de preocupação."
João recusou, disfarçar. Isso me mataria por dentro. Ele via nos olhos dela o conflito, amor versus tradição. Miguel o apoiava, mas sua própria família, embora aceitadora, vivia longe, deixando-os isolados em Lisboa. Eles decidiram se mudar para um apartamento pequeno, dividindo custos. João largou a escola temporariamente, focando em um curso online de psicologia, fascinado por entender as mentes que o rejeitavam. Mas as noites eram longas, com pesadelos de rejeição. O preço da autenticidade era a solidão, mas também a liberdade nascente. Meses se passaram, e a vida de João e Miguel se entrelaçava em um equilíbrio precário. Eles moravam em um estúdio apertado no bairro Alto, onde o som de fado ecoava pelas janelas à noite. Miguel trabalhava como ilustrador freelance, criando artes que denunciavam injustiças sociais, enquanto João conseguira um emprego em uma ONG LGBT em Lisboa. Lá, ele ajudava jovens como ele, ouvindo histórias que ecoavam a sua. Mas o passado não os deixava em paz. O pai de João, Manuel, enviava mensagens esporádicas, alternando entre raiva e súplica. Volte e seja normal, dizia uma. Maria visitava secretamente, trazendo comida e lágrimas. Deus te ama, filho, mas isso é pecado, murmurava ela, citando a Bíblia. João lutava internamente, amava a família, mas odiava as correntes que impunham. Ele questionava se valia a pena o sofrimento que causava a eles. Miguel, mais resoluto, argumentava, eles precisam mudar, não você. Mas até Miguel tinha dúvidas, escondidas atrás de seu sorriso confiante. Um dia, uma oportunidade surgiu, uma conferência sobre direitos LGBT em Coimbra. João foi convidado a falar sobre sua experiência. Nervoso, ele aceitou, vendo ali uma chance de transformar dor em propósito. Miguel o acompanhou, e na viagem de trem, eles discutiram o discurso. Diga a verdade, sem filtros, incentivou Miguel. Na conferência, João subiu ao palco, voz trêmula, fui rejeitado na escola por amar um homem. Mas essa rejeição me libertou. O público aplaudiu, mas entre eles estava Tomás, o traidor, que se infiltrara. Após o evento, Tomás o confrontou no corredor, você está destruindo sua família por causa disso. Eu fiz o que era certo, dispondo. João, contendo a fúria, rebateu, você me traiu por medo próprio. Tomás riu, medo. Eu sou hétero, normal. Você é o problema. A discussão escalou, e Miguel interveio, empurrando Tomás para longe. Mas o incidente reacendeu velhas feridas. De volta a Lisboa, João desabou, e se ele estiver certo? E se eu estiver errado? Miguel o consolou, mas pela primeira vez, sentiu o peso da relação. A família de João intensificou a pressão. Manuel marcou uma reunião em um café neutro. Filho, volte. Eu arranjo uma namorada para você, algo discreto, propôs, olhos suplicantes. João recusou, pai, eu amo Miguel. Aceita ou perca-me? Manuel saiu furioso, mas Maria ficou, chorando, pense nós seus sobrinhos. Eles vão crescer ouvindo fofocas. João sentiu o golpe, a ideia de manchar a inocência das crianças o atormentava. Ele começou a questionar suas escolhas. No trabalho, uma jovem contou como perdeu a guarda dos filhos por ser lésbica, e João viu seu futuro possível. Miguel, notando a angústia, sugeriu terapia. Eles foram juntos, e o terapeuta explorou os conflitos. A autenticidade tem custo, mas repressão custa a alma. João saía das sessões exausto, mas mais forte. Porém, uma traição maior se aproximava. Ana, a irmã, confidenciou a Miguel que a família planejava uma intervenção, forçando João a escolher entre eles e o amor. Miguel, dividido, não contou a João imediatamente, temendo piorar as coisas. Quando João descobriu por acidente, via uma mensagem no celular de Miguel, a confiança abalou. Você me escondeu isso. Por quê? Gritou João. Miguel admitiu, eu queria proteger você. Mas o dano estava feito, João sentiu-se traído novamente, questionando se até Miguel era confiável. Eles brigaram feio aquela noite, palavras cortantes voando como lâminas. João saiu batendo a porta, vagando pelas ruas chuvosas de Lisboa. Ele parou em uma igreja antiga, onde cresceu rezando. Sentado nos bancos, debateu com Deus em silêncio, porque me fez assim, se é para sofrer. Uma hora depois, Miguel o encontrou, molhado e arrependido. Eu errei, mas te amo demais para te perder. Eles se reconciliaram, mas a rachadura permaneceu. João decidiu confrontar a família sozinho. Marcou um jantar em casa dos pais. Lá, expôs tudo, eu sou gay, e isso não muda. Vocês me aceitam ou não? Manuel explodiu, isso é contra Deus.
Pedro defendeu o pai, Ana chorou. Maria, no entanto, surpreendeu. Eu te amo, filho. Vou tentar entender. Foi um pequeno vitória, mas Manuel saiu da sala, deixando um vazio. João voltou para Miguel, exausto, sabendo que a guerra familiar mal começara. O preço era alto, laços rompidos, noites insones. Mas ele via em Miguel uma âncora, mesmo com as falhas. O relacionamento de João e Miguel aprofundava, mas as fissuras cresciam. Miguel, com seu temperamento artístico, começava a se frustrar com a constante luta de João contra a família. Você não pode mudar eles, foca em nós, dizia ele, mas João obcecava-se com reconciliação. Uma noite, após uma discussão, Miguel saiu para um bar com amigos, deixando João sozinho. Lá, Miguel encontrou um ex-namorado, Rui, que o elogiava pela coragem. Inocentemente, Miguel compartilhou fotos nas redes, e João viu, sentindo ciúmes irracionais. Você flerta com outros enquanto eu luto, acusou João ao voltar. Miguel negou, mas a semente da dúvida plantada. Eles fizeram as pazes na cama, com abraços silenciosos, mas o conflito interno de João fervia. Era ele digno de amor, ou o preconceito o tornava defeituoso? No trabalho na ONG, João lidava com casos extremos, um adolescente expulso de casa, outro vítima de violência. Isso motivava, mas esgotava. Ele organizou uma manifestação em Lisboa contra o bullying homofóbico, atraindo centenas. Miguel ajudou com cartazes, e no dia, eles marcharam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade. Câmaras capturaram o momento, e o vídeo viralizou positivamente. Mas Tomás reapareceu, infiltrado na multidão, gritando insultos. A polícia interveio, mas João foi atingido por uma garrafa jogada. No hospital, com pontos na testa, ele refletiu, vale a pena. Miguel, ao lado, jurou vingança, mas João conteve, violência não resolve. Saíram mais unidos, mas o medo crescia. A família de João reagiu mal à notícia na TV, Manuel ligou, você está nos expondo. Pare com isso. João rebateu, estou lutando pelo que é certo. A chamada terminou em silêncio. Ana visitou, trazendo flores, irmão, cuidado. Pai está bebendo mais. João viu o custo colateral, a família desmoronando por sua causa. Uma reviravolta veio quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim, como ilustrador em uma agência progressista. É uma chance de vida melhor, sem tanto preconceito, disse ele, olhos brilhantes. João congelou, e eu? Deixe tudo. Miguel sugeriu irem juntos, mas João hesitava, preso à família e ao trabalho. Se você me ama, vem, pressionou Miguel. João sentiu o ultimato como uma traição. Eles discutiram dias, pesando prós e contras. João consultou o terapeuta, mudar de país é fugir ou evoluir. Decidiu ficar, argumentando que precisava resolver as raízes em Portugal. Miguel, magoado, aceitou o emprego sozinho, vou por 3 meses, teste. Mas ambos sabiam que era um risco. Na despedida no aeroporto, lágrimas rolaram. Volte para mim, sussurrou João. Miguel partiu, deixando um vazio. Sozinho, João mergulhou no trabalho, mas a solidão o consumia. Mensagens diárias mantinham a conexão, mas a distância amplificava dúvidas. Então, uma traição verdadeira abalou tudo. João descobriu, via um amigo em comum, que Miguel saíra com Rui em Berlim. Fotos confirmavam, beijos em uma festa. Confrontado via videochamada, Miguel admitiu, foi um erro, eu estava sozinho. João desligou, coração partido. Ele vagou pelas ruas, questionando tudo, amor, lealdade. Em casa, destruiu fotos, chorando. Decidiu cortar contato, focando em si. Mas o preço era devastador, perder o primeiro amor verdadeiro. A família, sentindo a vulnerabilidade, tentou reconquistá-lo. Maria cozinhou seu prato favorito, volte, filho. Sem julgamentos. Manuel, mais calmo, admitiu, eu errei, mas te quero de volta. João aceitou uma trégua, mudando-se temporariamente para casa. Lá, fingia normalidade, mas o vazio persistia. Ele via nos pais o esforço, mas o preconceito sutil permanecia. Encontre uma boa moça, sugeria Manuel casualmente. João sorria, mas planejava sua saída. Com Miguel fora de cena, João reconstruiu sua vida aos pedaços. Voltou à escola, concluindo o curso com notas altas, apesar dos olhares. Na ONG, ascendeu a coordenador, liderando campanhas nacionais. Mas internamente, o trauma da traição mudara, mais cínico, menos confiante. Ele evitou relacionamentos, focando em ativismo. Uma nova amizade surgiu com Luís, um voluntário de 25 anos,
hétero mas aliado ferranho. Luís o incentivava: você é forte, João. Use isso. Juntos, organizaram workshops em escolas, combatendo o preconceito que o vitimara. Tomás, ironicamente, foi expulso da escola por assédio, e João sentiu uma justiça poética, mas não alegria. A família progredia lentamente. Manuel assistiu a um documentário sobre LGBT, forçado por Maria, e começou a questionar crenças. Em uma conversa franca, admitiu: eu tive medo, filho. Medo do que os vizinhos diriam. João respondeu: o medo nos rouba a vida. Eles abraçaram-se pela primeira vez em meses. Mas Pedro resistia, preocupado com os filhos: não quer que eles vejam isso como normal. Ana mediava, defendendo João. O equilíbrio era frágil, mas real. Então, Miguel retornou inesperadamente. Eu errei, João. Rui foi nada comparado a você, suplicou no café onde se conheceram. João, coração acelerado, hesitou: você me quebrou. Miguel chorou: deixe-me consertar. Após dias de reflexão, João recusou: preciso me curar sozinho. Miguel partiu de novo, para sempre. O preço da decisão: solidão, mas autorrespeito. Um conflito maior surgiu quando a ONG enfrentou a oposição política. Um partido conservador propôs leis restringindo educação LGBT nas escolas, citando valores tradicionais. João liderou protestos em Brasília. Esperem, em Lisboa, claro, e no Porto. Ele falou na Assembleia da República: voz firme, não deixaremos que o preconceito volte. Mas ameaças chegaram, e-mails anónimos, ligações. Uma noite, ao voltar para casa, foi atacado por 2 homens, gritando insultos homofóbicos. Socos, chutes, acordou no hospital com costelas fraturadas. A família correu para o lado, Manuel jurou protegê-lo, Maria rezou. Luís visitou diariamente, revelando sentimentos: eu te admiro, João. Mais que amigo. Mas João, traumatizado, recusou: não agora. O ataque o fortaleceu, denunciou à polícia, ganhando mídia. Portugal debateu: progressismo versus tradição. João pagou com saúde, mas ganhou voz. Recuperado, ele confrontou o passado. Visitou Tomás na prisão, por outro crime, perdoando: você me machucou, mas me fez crescer. Tomás, arrependido, pediu desculpas. João saiu livre. Com a família, estabeleceu limites: aceitem-me inteiro. Manuel, mudado, organizou um jantar com amigos, apresentando João como meu filho gay, e orgulhoso. Foi um marco. Mas o custo acumulado pesava: amigos perdidos, amor rompido, corpo marcado. João questionava: valeu? Anos após o incidente inicial, João tornara-se uma figura proeminente no ativismo LGBT em Portugal. Aos 25, publicara um livro sobre sua jornada, inspirando milhares. Vivia em um apartamento moderno em Lisboa, com um novo parceiro, André, um professor de 28 anos, calmo e suportivo. A família, transformada, visitava regularmente, Manuel até marchava em paradas do orgulho, carregando bandeiras. Maria fundara um grupo de mães de filhos LGBT na igreja local, misturando fé e aceitação. Pedro, relutante no início, educava os sobrinhos sobre diversidade. Ana era sua maior aliada. Mas João carregava cicatrizes, noites de insônia, desconfiança em relacionamentos. Miguel, casado em Berlim, enviara uma mensagem de parabéns pelo livro: você venceu. João respondeu: nós todos pagamos o preço. O clímax veio em uma conferência internacional em Lisboa. João foi o keynote speaker, compartilhando: rejeição me despertou. Mas quantos mais sofrerão? O público ovacionou, mas um debatedor conservador rebateu: isso destrói famílias. João contra-argumentou: não, o preconceito destrói. Após, em casa com André, refletiu: eu mudei o mundo um pouco, mas a mim mesmo. André sorriu: você é prova viva. A vida fluía, com altos e baixos, mas João escolhera o caminho da verdade, pagando com dor, mas ganhando propósito. Você acha que rejeitar alguém por sua orientação sexual é sempre errado, ou há contextos culturais onde pode ser justificado?